Seja muito bem-vindo ao melhor debate teológico da televisão brasileira. E hoje nós vamos nos debruçar sobre um texto que já foi pauta outras vezes do programa Vejam Só. Mas ele gera muitas indagações, muitas dúvidas, muitas interpretações e por isso nós vamos trazê-lo de volta para a gente conversar. É o texto que está lá registrado em 1 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 18, que é um texto que diz que Jesus, depois de morto, mas vivificado pelo Espírito, foi e pregou aos espíritos em prisão. A primeira e imediata pergunta que a gente faz nesse caso é: será então que existe uma possibilidade de salvação após a morte? Inclusive, a doutrina do purgatório entraria também nessa questão, nessa possibilidade e outros detalhes que geram aí. Se isso não é possível, por que Jesus foi lá então e pregou a esses espíritos? Qual foi o objetivo dessa pregação? Por que ele precisou ir até lá? Como isso funcionou? E qual principalmente o objetivo da ida do mestre até lá pregar para esses espíritos? Essas e muitas outras perguntas vão aparecer agora no programa Vejam Só de hoje, que já está no ar. Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Sempre uma alegria poder entrar aí na sua casa, dividir as noites com você para a gente bater papo, trocar ideias e principalmente aprendermos bastante sobre não só a história, mas os desdobramentos também do pensamento teológico e de como os teólogos gostam de chamar, da cosmovisão cristã de mundo também. É sempre muito bacana contar com a sua participação. Inclusive, daqui a pouquinho nós já vamos colocar no ar a enquete para você ir lá no nosso Instagram e votar também. Antes disso, eu vou apresentar os nossos convidados, eles que, toparam esse desafio, viu? E por isso nós estamos muito contentes por isso. Vou começar apresentando o pastor Evandro Luiz Maurício, ele que é da Igreja Assembleia de Deus, Avivando Nações. Pastor Evandro, obrigado, por aceitar o nosso convite e aceitar o desafio de explicar esse texto aí. Eu que agradeço, muito obrigado por ter mais essa oportunidade para estar esclarecendo mais uma vez as dúvidas dos telespectadores. Muito bom. Pastor Evandro, passa o endereço da Igreja Assembleia de Deus, de repente alguém que está nos assistindo, próximo, quer fazer uma visita, por favor. Então, a Assembleia de Deus Avivando Nações, ela fica na rua Pedro Escobar, no número 497, na Zona Sul, região do Grajaú, Eu quero também mandar um grande abraço para o pastor Rafael Oliveira, que está na escuta aí, nos assistindo, que é o pastor presidente da Igreja Avivando Nações. Muito bom. Obrigado, pastor Evandro, por aceitar o convite. Que Deus nos abençoe nessa interpretação aí, que seja bênção a nossa conversa. Do outro lado, quem vai também nos ajudar nessa caminhada é o pastor Vânios Henrique Dias, ele que é da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pastor Vânios, obrigado também por aceitar o nosso convite, estar aqui nessa noite. É uma alegria receber o amigo. Zé, eu que agradeço mais uma vez o convite de estar com vocês aqui. Quero saudar o pastor Evandro também, prazer conhecê-lo. Já conversamos um pouquinho, né, pastor? Sim. Trocamos algumas figurinhas e é sempre uma alegria estar com vocês aqui, muito honrado pelo convite. Imagina, a alegria é toda nossa. E, pastor Vânios, o irmão está com alguma igreja específica em algum lugar? Se tiver um endereço, por favor. Eu trabalho hoje, Zé, aqui em duas frentes, Eu trabalho numa escola onde eu sou capelão e lá nós temos também um ponto de pregação, Então nós atendemos em torno de 800 famílias de alunos que estão conosco ali e a comunidade em torno da escola também. Mas também trabalho na Adventist Frontier Missions, que é uma agência da Igreja Adventista que trabalha com missões transculturais. Legal. Inclusive estamos de viagem marcada aí para a África. Se Deus quiser, até o mês de abril, estamos indo para lá para ficar lá uma temporada de uns 3 anos por lá, querendo Deus. E a escola fica na rua Professor Conrado de Deu, Conrado de Deu, número 41, próximo do terminal do Campo Limpo, a Escola do Pensar. Falando nisso, um abraço aí para o professor Gui, o nosso diretor, e para os nossos colegas da escola ali. A escola é ligada à Igreja Adventista mesmo? Institucionalmente não, embora sejamos todos adventistas, mas não tem ligação com a instituição, uma escola particular mesmo, privada. Sim, porque é uma faceta muito marcante da Igreja Adventista, essa preocupação com o ensino, Escolas adventistas espalhadas pelo Brasil inteiro
sempre com muito destaque nessa área da educação. Obrigado, pastor Vânios, que Deus abençoe. Eu já fico em oração pela viagem do irmão, mas fico triste porque vai ficar muito tempo ausente, né? Um pouquinho. Mas vai ficar muito tempo ausente, mas uma alegria que Deus possa realmente abençoar essa proposta também. Vamos conhecer então a matéria, vamos assistir a matéria, na verdade, que vai apresentar o nosso bate-papo de hoje e ela vai nos ajudar fomentando algumas questões também. Vejam só. Já não é de hoje que ouvimos pessoas interpretarem esse texto bíblico de 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 a 20, e tirarem conclusões precipitadas sobre o assunto. Isso causa um grande problema, que é a doutrina do purgatório e do Sheol, ou inferno, onde supostamente pode existir uma segunda chance para aqueles que morreram em pecado. Mas, em primeiro lugar, vamos ler o que diz o texto. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Alguns comentaristas bíblicos identificam a pregação aos espíritos em prisão, mencionada como uma suposta pregação de Cristo após sua morte e antes de sua ressurreição, aos espíritos desencarnados dos antediluvianos. Outros chegam a propor que Cristo foi pregar após sua ressurreição aos anjos maus que haviam sido desobedientes nos dias de Noé. Esse é um tema muito delicado, pois a interpretação desse texto pode levar a erros que a Bíblia não ensina. Os teólogos reformados rejeitam a possibilidade de uma segunda chance de salvação. Provavelmente a maioria do pensamento teológico acredita nisso, pois seria uma possibilidade de universalismo disfarçada. Os teólogos de linha luterana afirmam que Jesus Cristo desceu ao Hades para proclamar sua vitória, sendo esse o primeiro estágio para sua exultação. Essa opinião é divergente no meio teológico. Temos aqueles que descartam também a possibilidade de que os crentes do Antigo Testamento estivessem cativos no Hades e que Jesus foi libertá-los. A indicação é que a Escritura ensina que os crentes do Antigo Testamento foram estar com Deus após sua morte. Tema delicado, com várias possibilidades e sem um consenso entre os estudiosos. Esse será o tema do nosso bate-papo de hoje. Fique ligado, o Vejam Só já está no ar. Muito bacana a matéria de abertura e hoje iniciamos essa parceria com a Denise Luque, né? Que gentilmente tem gravado os offs aqui para o programa. Obrigado, viu, Denise, e toda a equipe que produz as nossas matérias, porque a cada dia que passa elas ficam melhores. Amigos, eu quero a opinião de vocês e aí a pergunta que eu vou fazer é a pergunta tema do nosso bate-papo. Eu imagino o que vocês vão falar, mas eu quero saber para a gente poder conversar na sequência. Pastor Evandro, responda para a gente então. Jesus pregou a esses espíritos em prisão para dar uma segunda chance de salvação? É um tema muito polêmico e de uma dificuldade muito grande, desde grandes séculos até o dia de hoje. Porém, no meu entendimento, não há base bíblica para acreditar nisso, até porque a própria Escritura interpreta a própria Escritura. No livro de Hebreus, Cartas aos Hebreus, vai dizer no capítulo de número 6, o texto que mais utilizo é Hebreus 9, 27, que depois da morte segue-se o juízo, é um texto clássico, mas um outro texto de Hebreus vai dizer assim, 6, 4, de fato, é impossível que agora para aqueles que foram iluminados, que saborearam o dom celeste, receberam o Espírito Santo, experimentaram a beleza da palavra de Deus e as forças do mundo, e não obstante, é impossível que renovem a conversão segunda vez por, da sua parte, crucificaram novamente o Filho de Deus. Então, eu tenho entendimento que não há uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Segunda oportunidade após a morte. Correto. Pastor Vânios, por favor, responda a nossa pergunta tema aí também. Por que Jesus pregou a esses espíritos se não foi para dar uma segunda chance de salvação? O debate ficou até fácil agora, né? Porque eu também não acredito na segunda chance. Eu acredito que
Como lemos lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 1 e 2, o tempo da oportunidade é hoje, é agora, né? Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Então, a salvação, a Bíblia processa a salvação sempre no momento presente. E outro detalhe importante é que a salvação sempre é urgente, porque depois que a pessoa morre, não há mais possibilidade. O livro de Eclesiastes diz claramente que no além para onde vais, não há obra, nem conhecimento, nem coisa alguma. Então, se não tem coisa alguma, não pode haver também salvação. Então, nós rejeitamos a ideia de que Cristo tenha ido pregar aos espíritos em prisão, sendo um lugar onde as pessoas teriam uma segunda oportunidade. Sendo a chance, né? Eu imaginei que as respostas eram essas, mas é interessante que nós vamos poder conversar bastante sobre aquilo que permeia o nosso pensamento evangélico hoje. Não só evangélico, talvez até católico também, com essa questão, e a gente vai conversar bastante sobre isso. Mas antes, eu quero colocar no ar a enquete que a gente preparou para você que nos assiste poder participar também, dando a sua opinião, comentando sobre o assunto. Você vai entrar e aparece aí na sua tela, lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. E lá nos stories você vai encontrar a enquete para você responder e também, na sequência, a oportunidade de você comentar o motivo da sua escolha, tá certo? Qual das duas opções você escolheu, você depois justifique. Coloca aí na tela a nossa pergunta que está lá à sua disposição. A Bíblia ensina que haverá uma segunda chance de salvação após a morte. E aqui a gente até abriu a questão, o pastor Evandro já citou aqui, né, de a própria Bíblia explica a Bíblia, que seria um contrassenso com o texto. Isso. Mas o texto está lá, o texto fala. E é nisso que a gente vai, então, desdobrar. Então, entre lá, participe, responda, coloque a sua justificativa. Durante o nosso bate-papo aqui, alguns comentários irão aparecer também, então capricha para a gente poder conversar, tá certo? Amigos, eu vou fazer a mesma pergunta para ambos, porque, assim, essa questão da doutrina do purgatório é muito presente no pensamento católico. Foi, obviamente, uma briga muito grande da própria reforma protestante, aquela questão das indulgências, de salvar, inclusive, os que já estavam mortos. Por que a doutrina do purgatório, pastor Evandro, é um problema teológico? Segundo muitos, uma heresia. Na realidade, para a gente entender muito bem esse texto, é necessário nós entendermos em 3 aspectos. Primeiro, no aspecto histórico, segundo, no aspecto teológico e terceiro, no aspecto bíblico, né? Nós precisamos voltar à questão da história, que o bispo da igreja de Aquileia, né, no século IV, foi colocada essa cláusula, um credo, para que, mudando, né, no texto, que na realidade, até porque a palavra Sheol, ou a palavra que é traduzida como inferno, a grande maioria das vezes ela é traduzida como sepultura, né? Que Cristo morreu e foi sepultado. A partir de então, a partir desta data, o bispo da igreja de Aquileia, que é o bispo Rufino, foi inserido isso no credo apostólico e a partir dali começou-se a ver essa questão até mesmo da doutrina do purgatório. E é um problema teológico até porque, como nós dissemos até anteriormente, muito bem explicado pelo pastor Vânios, que contraria a própria Escritura, a palavra de Deus. Pastor Vânios, eu vou pedir para o irmão comentar também um pouquinho sobre essa questão da doutrina do purgatório, que é muito marcante, e que, assim, fica a impressão para mim, tá bom? Que essa ideia, de alguma forma, permeia, inclusive até alguns pensamentos evangélicos também, nessa linha de que, mesmo que depois da morte, você terá uma outra oportunidade. Fala um pouquinho do problema da doutrina e por que ela é considerada uma heresia. Sim, olha, Zeca, nós temos que enxergar isso, todo esse imbróglio doutrinário, dentro do contexto do grande conflito cósmico, né? Porque o diabo ele quer distorcer a palavra de Deus, ele quer enganar o povo de Deus para que o povo de Deus, então, não conheça a verdade como está na palavra. Isso tem que ficar claro para nós. Qualquer discussão teológica, bíblica que nós formos ter, nós temos que levar em conta isso, né? As artimanhas satânicas para distorcer a palavra.
Além disso também, nós temos que, como o pastor mencionou bem ali, avaliar também as questões históricas que envolvem isso aí. Nós sabemos que, historicamente, a Igreja Católica, na sua formação, e vamos colocar ali, inclusive depois, já na Idade Média, era contundente essa ideia de tirar alguém do inferno, de rezar uma missa para quem já tinha morrido, de pagar indulgências para quem, né, tivesse talvez ali num estado nem inferno nem céu, mas estava ali no purgatório esperando, quem sabe, ter uma segunda chance. Por exemplo, hoje as pessoas ainda rezam missa de 7º dia, né? Então, isso é uma reminiscência desse comportamento. Nós, evangélicos, nós gostamos muito, às vezes, né, de atacar os católicos em algumas questões, mas nós esquecemos que muitos evangélicos bebem ainda de muitas águas católicas, né? E aqui, sem depreciar de nenhuma maneira nossos irmãos católicos. A ideia não é essa. A ideia aqui é de pensamento teológico divergente. Então, muito da teologia cristã, ela reformou-se, mas nem tanto. Ela está reformada até a página 2. Da página 3 em diante, temos muita coisa que ainda bebemos, como cristãos de modo geral, né, da fonte católica. E isso tem gerado, sim, grandes problemas de interpretação. Os nossos pressupostos de interpretação bíblica e até da própria tradução da Bíblia é católico. Sim, sim. Certo? Então, nós não podemos esquecer disso, e quando a gente vai fazer a leitura do texto, tem que fazer uma leitura honesta, pensando no texto como ele foi escrito, não somente como ele está traduzido, e não somente de acordo com o que eu creio, que eu aprendi, que eu ouvi por aí. Nos meus estudos bíblicos que eu dou, as pessoas às vezes se surpreendem com algumas coisas que estão na Bíblia, que elas nem imaginam que estão na Bíblia. Não, mas eu ouvi a vida inteira que era diferente, é porque não leu a Bíblia direito. Se tivesse lido a Bíblia direito, tinha esquecido já faz tempo. Sim, não, sem dúvida. E aí, pastor Evandro, inclusive até nessa fala do pastor Vânio, já me surge aqui a pergunta do seguinte: vocês, estão defendendo que a Bíblia não defende essa ideia de uma segunda chance após a morte. E aí a pergunta é óbvia, né? Por que Jesus foi lá pregar para esses espíritos? Por que ele precisou ir lá? Qual foi o motivo da ida de Jesus até esses espíritos para pregar a eles? Na realidade, nós temos que entender que, até partindo do próprio texto que Pedro vai escrever, por que Jesus foi pregar? Primeiro, a palavra pregar, ela não vem no mesmo sentido da palavra evangelizar, e sim da palavra proclamar, né? E o texto vai, seguindo a sequência, vai falar claramente de uma proclamação de alguém que está vencendo a guerra e repartindo seus despojos, colocando a autoridade. Colossenses vai falar isso, né? De Cristo, a vitória de Cristo. Então, e descer, não a parte, quando Efésios 4, 6 a 8, vai falar que ele desceu as partes mais baixas. E aí a gente tem que olhar a tradução, que as partes mais baixas da terra não fala ali de Hades, não está falando ali. Ele está falando exatamente da parte de humilhação, do mesmo texto de Filipenses, que ele foi humilhado. A morte, que a morte é um grande inimigo a ser vencido. Tanto que Paulo vai dizer: onde está a morte, a tua vitória, onde está a morte, o teu aguilhão, né? Então, a partir desse texto, eu entendo ali que ali foi uma questão de proclamação da exaltação de Cristo na morte, não indo ao Hades, até porque quando ele chegou e disse ao ladrão, chegando ao ladrão, o texto do ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? Logo após, também, outro texto em Atos vai dizer que ele, varões galileus, não olhais para cima, porque o mesmo Jesus que o viste subir, uma hora ele há de voltar. Então, não tem como defender que ele passou um final de semana no inferno. Não consigo entender dessa forma. Essa proposição. Pastor Evandro, o pastor Evandro citou aqui essa questão da proclamação, e eu queria ouvir o amigo. Por que Jesus precisou descer lá, como diz o texto, né? Eu estou indo no texto, no português, na tradução, e pregar a esses espíritos? Qual que foi o motivo, o objetivo de Cristo em fazer isso? O primeiro ponto é que eu não acredito que ele foi ao inferno, ele desceu ao inferno. Daí eu estou falando que o debate está ficando fácil, porque a gente está concordando um monte de coisa aqui. Eu não concordo também que ele foi ao inferno. Se nós lermos aqui João capítulo 20, verso 17, logo depois da sua ressurreição, ele encontrou com Maria, Jesus encontrou com Maria, e o texto diz o seguinte: e respondeu-lhe Jesus: não me detenhas, porque eu ainda não fui ao meu Pai, ele não tinha subido ao céu ainda. Mas vai agora ter com os teus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Ou seja, vai lá, avisa para eles que eu vou
lá no céu, mas daqui a pouco eu volto e vou encontrar vocês em algum lugar aí, mas se encontrar ainda. Mas o que Jesus deixou claro é que ele não tinha ido ao céu. Ele tinha passado 3 dias na sepultura e não tinha ido ao céu. Ora, se ele não tinha ido ao céu, por que ele iria no inferno? Se nem ao céu ele tinha ido. Se fosse para proclamar a exaltação, como o pastor colocou até ali também, eu imagino que o primeiro lugar para comemorar isso seria o céu. Primeiro lugar, para depois, se fosse necessário, ir lá no concorrente para esfregar o certificado na cara dele. Mas não foi isso que aconteceu. E aí eu vou divergir do pastor agora no sentido da palavra proclamação. O verbo queriço, né, que aparece ali, que significa proclamação, esse verbo, ele é usado, essa palavra, ela é usada como um sinônimo de evangelho. Nas 61 vezes que ela aparece na Bíblia, todas as vezes ela tem a conotação, inclusive em Pedro, todas as vezes que ela aparece, ela tem a conotação de anunciar o evangelho. A Bíblia, na linguagem de hoje, por exemplo, traduz exatamente a palavra evangelho, que Jesus desceu ao inferno para pregar o evangelho. Ora, se ele foi pregar o evangelho, que necessidade haveria de pregar o evangelho, fazer uma conferência bíblica no inferno? Sim. Então, o texto interpretado dessa forma, de que Jesus foi ao inferno, parece, na minha concepção, minha opinião, humildemente, que não faz sentido. Jesus não foi ao inferno, o sentido do texto aqui, o contexto vai nos dizer que é outro sentido, é outra ideia que nós defendemos aqui nesse texto. Muito bom. Eu vou querer, inclusive, então, saber dos irmãos qual que é a proposição do texto, né? O que o texto está querendo dizer, então? Já que estou vendo aqui que eu estou errado, né? Não tem a segunda chance de salvação, que eu falei que eu ia defender aqui, mas não está dando. O que Pedro quis dizer ali? Olha que Pedro fala que Paulo escreve coisa difícil, né? Mas, gente, ele caprichou aí também. O que ele quer dizer, pastor Vânia? Sabe que Paulo e Pedro tiveram muitos embates, né? Então, ele pensou o seguinte, eu não vou embora sem deixar uma aqui também. Sem deixar a minha contribuição. Mas olha só, o contexto aqui, a partir do verso 18, podemos ler o texto todo? Podemos ler? Diz assim, a partir do verso 18, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado, aqui diz, no Espírito, no qual, o Espírito, né, também foi e pregou aos espíritos em prisão. Então, aí a pessoa para a leitura aqui. Agora, se nós continuarmos, olha o que vai dizer no verso seguinte, que é o verso 20. Os quais, os espíritos em prisão, noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. E aí o texto continua. Enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, entraram e foram salvas através da água. O texto está claramente falando aqui do contexto do dilúvio, em que as pessoas que ouviram a pregação de Noé rejeitaram essa pregação e foram consumidos pela água. Jesus pregou qualquer profeta, né, a Bíblia relata muito claramente, qualquer profeta, quando prega, ele prega no Espírito de Cristo. Ele prega no Espírito, ele prega através do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem inspira, quem motiva, né? Quem dá ao profeta as palavras. Então, quando diz que ele pregou no Espírito, uma tradução possível é pelo Espírito. Ele pregou pelo Espírito, ou seja, pelo Espírito Santo, que foi lá nos dias de Noé e pregou para aqueles espíritos em prisão. Que prisão? A prisão do pecado. Porque eles estavam aprisionados em pecados. O texto de Gênesis 6 é muito claro ao dizer que a condição humana era absolutamente depravada, havia uma prisão carnal ali de pecado, uma condição pecaminosa terrível, e a ideia de Deus ao enviar a arca não era apenas punir aquelas pessoas, Deus também queria salvar algumas delas, se eles quisessem ser salvos. Mas eles não ouviram a pregação, estavam presos, não quiseram ser libertos, e por isso, então, as águas, o dilúvio os levou. Então, nós entendemos que o contexto deixa claro que os espíritos em prisão são pessoas que nos dias de Noé estavam vivas e rejeitaram a pregação de Noé, através do Espírito Santo. Eu só fiquei com uma dúvida, pastor Vânia, por favor, me explique. Você disse que pelo Espírito, ou através do Espírito, pregou a essas pessoas lá na época do dilúvio. O texto, então, ele faz uma referência ao que aconteceu, ou seja, quando fala lá que Jesus pregou, não é que ele, depois da morte, desceu lá e pregou, mas ele está apontando para a pregação que foi feita antes? Está apontando a pregação, com certeza, porque toda pregação, qualquer um de nós que prega a palavra sabe, a pregação ela nos vem pelo Espírito. É o Espírito quem nos ilumina, é o Espírito quem inspira o escritor bíblico, né? Então, ela é pelo Espírito. Então, a pregação de Jesus por meio de Noé, ou através de Noé, né, foi um dom do Espírito para Noé, para que ele pregasse aquelas pessoas. Por isso que ele foi
o texto vai dizer, né? Ele foi vivificado no Espírito. Aqui é importante entender o seguinte, aqui nós temos algumas Bíblias, inclusive a NVI traz a palavra Espírito com letra maiúscula. Tá. Por quê? É uma referência ao Espírito Santo. Essa Bíblia que eu tenho aqui não traz maiúscula, traz a referência, vou dizer assim, tradicional, de que é um espírito desencarnado. Mas a ideia que o texto pode apontar é o Espírito Santo, ou seja, Jesus, ou Noé, né, por meio do Espírito Santo, prega a mensagem de Cristo. Então, Cristo prega através de Noé aos espíritos em prisão. Muito bom. Pastor Evandro, e aí, o que Pedro quis dizer nesse texto aí? O que ele estava ensinando? Qual foi o objetivo dele? Na realidade, até mesmo o pastor Vânio, colega, dizendo a respeito desse texto, quando ele pregou, e voltando à palavra da proclamação, mas voltando a isso, acreditando que o contexto ali segue-se essa mesma linha, no livro de 1 Pedro 1,11, que é o mesmo livro, vai dizer assim: procurando saber o tempo em que as circunstâncias se referem ao Espírito de Cristo, que estava neles ao prenunciar os sofrimentos que havia de sobrevir a Cristo e a glória que viria após, confirmando, né, aquilo, logicamente, que não é no Espírito de Cristo, concordando com aquilo que o colega acabou de dizer. Então, há uma grande dificuldade aqui, só na questão, divergindo um pouco, que aí é uma questão polêmica, porque quando se fala a respeito, principalmente do Hades, inferno, nós temos que ir ao pensamento judaico, né? Até porque o próprio Jesus era judeu e assim, consequentemente, né? Nós tomamos muito da água católica, mas o pensamento original, o pensamento judaico. Eles acreditavam, até então, que em Gênesis 6, os filhos de Sete com as filhas dos homens coabitaram, onde dá um outro debate muito polêmico também. É onde que acredita que são os nefilins, né? Onde alguns anjos tiveram relações com as mulheres e dali alguns anjos que foram desobedientes, né? E foram aprisionados. O colega vai falar que é a questão ali de almas, né? Que estão aprisionadas, né? Desobedientes, e foram colocadas em prisão, no Tártaro, que vai falar lá em Apocalipse, que é um lugar que não é um lugar de posição, é uma condição que até depois vai ser lançado no abismo, né? Então, ali desse texto, exatamente quando fala a respeito disso, está falando, no meu entendimento, né, respeitando a opinião do colega, está falando a respeito sobre esses anjos que estão em prisão e que foram desobedientes, né, de sua forma, e aí vão usar aquele texto: mas os anjos não casam, nem se dão em casamento, né, todo aquele contexto da história. Mas, por o entendimento, o que eu consigo enxergar aqui é essa questão da proclamação, né, da vitória, do triunfo a respeito desse assunto. A esses anjos desobedientes. Exatamente. Que você citou. Que é uma linha de pensamento, uma linha de pensamento, né, tudo bem, outras divergências a esse respeito, né? Sim, sim. E aí, pastor, eu queria que o irmão comentasse um pouquinho. É uma polêmica muito grande. Também. Então, o texto é, de fato, muito polêmico. Isso. Por que Jesus precisava proclamar alguma coisa para eles, se a ideia que eu estou entendendo de vocês é que ali eles já estavam condenados, aguardando simplesmente o momento final, né? Qual que era a necessidade dele ir lá e proclamar? A realidade, seguindo a sequência do texto, o texto vai dizer logo depois que ele que depois disso ele está sujeito a principados e potestades. Sim. O próprio Efésios vai dizer, Paulo citando, né, que eles estão nas regiões celestiais. Mas a realidade ali em si é sobre... até porque ele não foi pagar nada, ele não foi proclamar o evangelho ali, até porque na cruz ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E antes disso ele disse: Tetelestai, está consumado, está pago. Não tem necessidade
de uma segunda chance de novo, sim. E não tem necessidade também de uma proclamação pro evangelho, sim, na realidade de falar da vitória, da questão do Jesus morreu, ele ressuscitou, foi exaltado nos céus, está acima da destra de Deus. E é aquele salmo que vai dizer, onde está inferno a sua vitória? Levantai porta as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então, acredito no contexto geral do começo e até o final da vitória triunfal do próprio Cristo. Muito bom. Pastor Vânios, rapidinho, antes da gente chamar o nosso intervalo aqui, né? Nosso tempo passa muito rápido. Eu queria que o irmão comentasse o seguinte. Você fez a referência, então, aos espíritos da época de Noé, as pessoas daquela época. Inclusive, na matéria apareceu essa questão que muita gente fala que eram crentes, né, do Antigo Testamento, que estavam ali esperando essa oportunidade. Eu queria saber como é que o irmão responde a essa questão, já que você faz uma referência à época de Noé mesmo. É errado acreditar que os crentes do Antigo Testamento estão em algum lugar esperando essa decisão? Como é que funciona isso? Não, nós não cremos nisso absolutamente. Porque a Bíblia apresenta que quem morreu está morto, certo? Então está aguardando a segunda volta de Cristo. São João capítulo 5, verso 28 e 29 vai dizer, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz, sairão. Os que praticaram o bem para a ressurreição da vida, os que praticaram o mal para a ressurreição do juízo. Então, o que a Bíblia apresenta é ressurreição após a morte, não apresenta um estado intermediário onde alguém esteja aguardando qualquer que seja a recompensa. Porque se eu acreditar nisso, eu vou ter que acreditar no purgatório. Tá. Se eu acreditar que tem alguém esperando em algum lugar, se eu acreditar, vou ter que acreditar no purgatório. Eu queria fazer só mais uma referência aqui a uma coisa que o pastor Evandro comentou com relação ao fato dos espíritos em prisão serem ali demônios, né, que estão lá. Nós também não acreditamos nisso, porque a prisão dos demônios, em tese, é a própria terra. Porque o texto vai dizer em Apocalipse aqui que houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, aí o dragão perdeu e tal, e ele vai dizer aqui, ó, ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, tanto o diabo, Satanás, como os seus anjos estão soltos aqui na terra, promovendo todo tipo de bagunça que a gente pode imaginar. Né? Então, se Jesus precisasse apresentar algum certificado de vitória, né, e tal, ele não precisaria ir ao inferno, porque os demônios estão por aqui o tempo inteiro. Ele encontrou com eles lá no endemoniado de Gadara, encontrou com o próprio Satanás no deserto quando foi tentado. Então, não há necessidade dele ir ao inferno e encontrar com esse pessoal. Então, também mais um argumento para dizer que esse negócio de que tem um lugar onde os demônios estão presos também lá, não faz sentido. Para mim, não faz sentido. Não faz sentido. Muito bom. Gente, eu vou precisar chamar o nosso primeiro intervalo. Mas antes disso, eu quero passar para você o telefone lá da Grade, que é a Academia Teológica da Graça de Deus, um lugar pensado, né, uma instituição planejada para levar até você a melhor formação teológica possível, tá bom? Então, tome nota do telefone 3115-0819, código 11, porque a Secretaria-Geral é aqui em São Paulo. Anota o número e amanhã, em horário comercial, você liga e aí você tira todas as suas dúvidas. Qual a unidade mais próxima da sua casa, os cursos que são oferecidos, valores, como fazer para participar e ser o mais novo aluno da grade, tá bom? Então, liga lá para você poder pegar essas informações. Eu também quero reforçar o nosso QR Code que já vai aparecer. Onde? Vai aparecer aqui, ó. Pronto. É só você apontar o seu celular para esse QR Code e automaticamente você é direcionado lá para o nosso canal do YouTube. E lá você encontra todas as entrevistas do programa Vejam Só. Todo o nosso material está lá à sua disposição, para você ver, para você rever, para você compartilhar com alguém. Vale muito a pena você navegar e dar uma zapeada por lá. Aproveite e utilize o nosso QR Code. Bom, vamos lá para o nosso intervalo, é o tempo da gente tomar uma aguinha, respirar e na sequência a gente volta falando disso que o pastor Vânios deixou aqui, né? De um lugar intermediário, mas não tem a parábola de Jesus, do rico e Lázaro. Bom, isso no próximo bloco, tá bom? Vamos tomar uma aguinha. O programa Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta.
Já estamos de volta com o programa Vejam Só, intervalo rapidíssimo aí no nosso bate-papo. A gente já vai retomar a nossa discussão sobre o texto lá de 1 Pedro, a partir do capítulo 3, né? A partir do verso 18, onde fala dessa pregação de Jesus aos espíritos em prisão. Querendo saber se existe a possibilidade de uma segunda chance de salvação, ou então tentando entender o porquê que isso aconteceu e foi necessário. Quem tem nos ajudado nessa caminhada é o pastor Evandro Luiz Maurício, da Igreja Assembleia de Deus Avivando Nações, e o pastor Vânios Henrique Dias, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ambos colocando as suas ideias, a gente podendo conversar aqui, um ambiente super agradável e ainda que em alguns momentos divergentes, mas a gente com muito respeito, e essa tem sido a prática aqui no Vejam Só também. Antes da próxima pergunta, eu quero dar aquela moral para você que assiste o programa Vejam Só e participa do programa, enviando a sua foto, enviando o seu vídeo. O nosso endereço já aparece na sua tela. Vejam só, @hittv.com.br. Atenção, porque ficam 2 T's ali, tá certo? Lá você manda sua foto, seu vídeo, com uma sugestão de tema, ou você comentando alguma das nossas perguntas aqui também, fique à vontade. Não esqueça de colocar o seu nome, a cidade e o estado, e se alguém tirou a foto ou fez o vídeo, você coloca também, que a gente aqui dá aquela moral, tá certo? Bom, pode colocar a primeira foto aí na tela, e ela vem lá de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. E quem nos assiste em ver a sua participação é o Antônio Cavalcante. E olha, finalmente alguém me dando uma moral, colocando uma foto comigo lá, ó. Obrigado, viu, Antônio, pelo carinho. Não só você, mas a toda a galera aí do Rio de Janeiro que acompanha em massa o programa Vejam Só. Do Rio de Janeiro a gente vai lá para a Bahia, para a cidade de Juazeiro, terra maravilhosa. E quem aparece aí na sua tela é o Francisco Silva, segurando ali a Bíblia. Parece a Bíblia pentecostal, parece. Obrigado, viu, Francisco, pela parceria aí, por nos acompanhar. Uma alegria saber que aí na Bahia também o Vejam Só chega por aí. A gente volta agora ao Rio de Janeiro. Se eu não estou enganado, é o bairro, né, da Penha. E quem vai aparecer na sua tela é o Oldrich Tomás. Oldrich, obrigado, viu, amigo, pelo carinho, pela audiência. Tá ali numa pose ali reflexiva, né? Deve estar ali pensando sobre as propostas e as provocações que o Vejam Só fez naquela edição. Obrigado novamente. E a gente vai agora, para encerrar o quadro de hoje, lá para o Rio Grande do Sul, cidade de Santa Maria. Wilsonmar Batista, é ele que aparece aí na sua tela agora. Wilsonmar, obrigado pelo carinho, pela audiência. O Rio Grande do Sul também, com um retorno muito grande, a gente recebe muito material de vocês também. Obrigado, viu, pelo carinho. Faça como esses amigos e você irá concorrer a esse maravilhoso material que eu vou mostrar do lado de cá. Pronto, Bíblia de Estudos King James atualizada. Letra hiper gigante. Para você que já está com algum probleminha aí de visão, como eu, já pode pegar essa daqui que é boa. Manda a sua foto ou o seu vídeo e você vai concorrer a esse material que é maravilhoso. Vale muito a pena, tá bom? Além de ser uma tradução muito bacana, ainda tem estudos de apoio, é muito legal, vale a pena. Envia a foto e você concorre então a esse prêmio. Amigos, eu vou retomar o meu debate. Eu, inclusive, deixei a pergunta no final do bloco anterior da questão da parábola que o pastor Vânios citou. Eu vou pedir a opinião de ambos, mas eu vou começar com o Vânios, pastor Evandro, porque como ele citou primeiro, então deixa ele explicar, depois eu passo ao irmão para a gente poder entender. Porque, Vânios, você disse que a Bíblia não ensina isso, de que tem um estado intermediário, o pessoal esperando o que vai acontecer. A parábola que Jesus conta, do rico e Lázaro, parece indicar o contrário. Por quê e o que Jesus, então, estava querendo dizer ali na verdade? O contexto da parábola, primeiramente, né, é uma parábola que está girando em torno de questões de avareza. Tanto é que tem um rico e um pobre, sim, certo? E no contexto antigo, né, judaico ali, do primeiro século principalmente, né, período dos Macabeus em diante, principalmente, vamos colocar assim, havia aquela questão do judeu se ver acima dos outros, principalmente se sendo alguém rico, então mais superior ainda.
Então, o Evangelho está combatendo essa ideia de superioridade. Não existe superioridade. Agora, os próprios elementos da parábola, quando você avalia os elementos da parábola, eles colocam dificuldade para a interpretação de que a parábola seja literal. Tá. Por exemplo, um dos pontos. É dito que há um abismo entre os dois. Se há um abismo, como é que eles estão se vendo? Como é que está lá? E aí Lázaro ainda pede, olha, o rico pede para Lázaro vir aqui e molhar a minha boca, jogar um pouquinho de água aqui, né? Sim. Veja, como eles têm parede e meia no inferno e o céu, um vê o outro, dá bom dia, não parece ser real, né? É estranho. Outro fator também que a gente precisa levar bastante em conta é que a resposta que a parábola que Abraão dá na parábola, ele fala assim, manda avisar os meus irmãos lá. Aí ele fala, não adianta avisar, porque eles têm Moisés lá, tem a Bíblia, os profetas, e eles não estão ouvindo. Ou seja, avisa para eles quando chegar aqui o negócio é feio. Certo? Mas a ideia qual é? Que não adianta avisar, porque a oportunidade é enquanto está vivo. Depois que morrer, não tem oportunidade. Então, a parábola versa sobre oportunidade. Justamente o assunto de hoje. Sim. Oportunidade na vida. A oportunidade do rico foi enquanto ele estava vivo. Agora que ele estava morto, não tinha mais oportunidade. Aí temos uma discussão histórica, filosófica, em termos da parábola, se a parábola já era conhecida com outros termos, se aquela parábola não é um empréstimo de outras culturas, de uma situação que eles já conheciam. Seria como se eu usasse, entre aspas, hoje, uma história de faz de conta, era uma vez o Saci Pererê, e aí eu faço uma aplicação bíblica daquilo para uma criança entender, para alguém entender o que eu estou falando. Tem toda essa questão aí que envolve a interpretação da parábola. Então, nós não acreditamos que seja literal, aquilo ali é uma parábola para falar de assuntos relativos a amor ao dinheiro, a desprezar as pessoas e a oportunidade que nós temos enquanto vivos. De salvação, muito bom. E aí, pastor Evandro, o que o irmão fala sobre essa parábola aí? É muito interessante essa parábola. Mas antes, reiterando, até para o debate para esclarecer os pontos de vista, né? Voltando um pouco, já explicando sobre a parábola, para reafirmar a questão que são anjos que estão presos. O texto do próprio Pedro, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, vai dizer assim: com efeito, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou nos abismos tenebrosos do Tártaro, onde estão guardados à espera do julgamento. E aí ele fala sobre Noé, sobre o próprio dilúvio. E Judas, capítulo 6, está também descrito sobre os anjos que estão presos, né? Então, voltando àquela parte, só para defender a ideia que ali que eu acredito que são os anjos. A questão da parábola, há uma grande questão. Até trouxe essa parte, como o doutor Evânio, chamar até de doutor. Quem dera, hein? Né? Sobre a parábola do rico e do Lázaro. Acredita-se que era questão de empréstimo de outras culturas. Tanto aqui num texto que eu tenho aqui, vou até ler para colocar, nos escritos gregos romanos, que eles acreditavam que uma história egípcia, oriunda de meados do século I, fala sobre Sétime, que observava um cortejo funeral bem organizado de um homem rico e a falta de um cortejo para um homem pobre que era levado para a sepultura. Ele considerava que o homem rico estava em situação muito melhor, mas o seu filho, um libertador reencarnado, expressou o desejo na sua morte, para que experimentasse que o homem pobre experimentou. A tristeza com esta frase do seu filho foi: quando ele levou para um passeio do mundo dos mortos, observou o homem vestido, sentado, próximo a um Deus. Com as roupas de rico, ele recebia uma honra do número de boas obras ser maior do que os seus pecados. O homem rico, entretanto, tinha mais pecados do que boas obras. Então, aqui, exatamente um texto de empréstimos daquela época, da cultura greco-romana, né? Onde do 27 ao 31, até mesmo na própria Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica, que é uma Bíblia, porém, muito boa, vai falar que esse do 27 ao 31 vai falar exatamente sobre essa dificuldade do estado intermediário, né? Então, nós não podemos ver pelo sentido literal da parábola, até porque o sentido literal, aí você vai ter que inventar uma outra história em cima de outra história e nós vamos ter muitas dificuldades. Então, ali não acredito que há um estado intermediário, como, né, o colega disse. Entendeu? E tem uma observação, Zé? Só lembrando, a palavra Lázaro, o nome Lázaro, Deus ele ajuda, é uma versão Eliezer. assim,
grega, né, do nome Eliezer, né, seu nome, né? Deus ajuda. E Deus ajuda, justamente para fazer uma ideia de que pelo pobre é Deus que cuida. Deus cuida dos pobres, né? Então, de que o pobre estaria cuidado, resguardado pelo próprio Deus. Então, a parábola, de fato, não está... O assunto do geral da perícope inteira não é vida após a morte, não é estado intermediário, é a situação daqueles que são vivos e têm oportunidade, aqueles que são pobres, aparentemente são mais vulneráveis, e Deus cuida dessas pessoas. Pastor Evandro, eu vou pedir para o irmão aprofundar um pouquinho nisso. Você até reforçou a questão da sua ideia de serem anjos, né, que estão ali presos. A parábola que a gente acabou de colocar aqui em tela, ela fala desse rico que está lá nesse sofrimento também e padecendo por isso. Não reforçaria a ideia, então, de que existem outras pessoas lá também? Ou não é um lugar só para esses anjos caídos? Quando se trata de parábola, é uma questão muito, como eu falei, complicada, né? Não foge a ideia completamente, até porque a parábola, anteriormente a ela, vai falar sobre o mordomo lá, que as suas riquezas... Ele fez amizade, relacionamento e teve um grande sucesso, a parábola do mordomo infiel. Então, eu não acredito, até pelos outros contextos de outras parábolas, que segue a parábola do filho pródigo mesmo. Até alguém chega a dizer que os 5 irmãos é até um retrato do irmão mais velho, do filho pródigo. Jesus querendo aquele... Então, não está ali falando a respeito de estado intermediário, de Hades, nada a ver com essa história. É uma outra linha de pensamento. Não consigo enxergar dessa forma. Muito bom. Amigos, em alguns momentos vocês já citaram sobre a questão do pensamento judaico, e eu queria explorar um pouquinho sobre isso, porque é a matriz do nosso pensamento ali, ou pelo menos quando Jesus e Pedro inseridos ali estavam também. Pastor Vânios, de novo uma observação pessoal, hein? Parece que o Antigo Testamento ele não indica e não fala muito sobre essa vida pós-morte, ou o que vai acontecer. Isso no Antigo Testamento, pensando na ideia judaica. O judeu tinha essa noção de continuidade da vida, ou para ele se encerrava ali na morte? Boa pergunta, Zeca. Quando a gente estuda a história judaica, a filosofia judaica, é claro que para o judeu essa ideia não existia. Pelo menos, vamos falar assim, né, do judeu anterior ao 1º século, pelo menos, ok? É claro que nós vamos ter que lembrar, temos que admitir que, historicamente, o judaísmo sofre influência da cultura grega, sofre influência da cultura persa. Inclusive, eu estava na casa do pastor Sérgio, um abraço, pastor Sérgio Monteiro, estava na casa dele esses dias, ele me mostrando um livro em que fala dos empréstimos, por exemplo, do idioma persa na literatura bíblica, né? Palavras persas que são usadas no contexto bíblico, veterotestamentário, no Antigo Testamento. Então, se já era usado lá, imagina então como isso ficou no Novo Testamento, dado que, avaliando a coisa no que diz respeito à geografia, o Império Romano e o Império Grego tomaram conta do mundo, então existiam muitas influências ali, mas na sua raiz, na sua essência, não havia esse tipo de pensamento. Por quê? Porque o Novo Testamento, o Antigo Testamento, como você citou, não aponta para isso. Eu vou citar um caso aqui, ó. Livro de Isaías, capítulo 38, verso 18, diz assim: a sepultura não pode te louvar, nem a morte te glorificar. Não esperam na tua fidelidade os que desceram à cova. Verso 19, os vivos, olha só, os vivos, somente os vivos, esses sim te louvam como hoje eu faço, diz o profeta. Então, está claro que no pensamento judaico, e tem muitos textos aqui, mas esse é um dos textos clássicos que mostra que no pensamento judaico não há espaço para esse pensamento de vida após a morte, de que alguém estivesse em algum outro estado intermediário, esperando alguma coisa. Qualquer coisa que venha depois disso aí tem que ser considerado como um empréstimo de outras culturas que foi associado ao pensamento judaico, especialmente a partir ali do 2º século. E temos que lembrar ainda também que a própria igreja cristã vai passar por essa influência também, e aí vem os concílios, mais um monte de coisas que vão norteando, e nem sempre,
com todo respeito aos concílios, nem sempre eles acertaram. Sim. Nós sabemos disso. Sim. Inclusive, tem um grupo, me fugiu que eu não vou saber qual, do judaísmo, que nem acreditava na ressurreição, né? Sim, os saduceus. Saduceus, né? Os embates de Cristo. Nem anjos e nem saduceus. Exatamente. Nem ressurreição. Nem ressurreição. Pastor Evandro, eu queria que o irmão comentasse um pouquinho sobre essa questão aí do pensamento judaico, o quanto que ele interfere nessa concepção aí e por que o Novo Testamento abre esse leque, né? Será que esse empréstimo cultural foi muito forte e por isso que o Novo Testamento amplia essas fronteiras aí? Concordo plenamente, até porque a questão do pensamento judaico, a próprio texto vai falar em Eclesiastes, para onde vais, não há. Uhum. Não há obra, não há nada, e praticamente se cala. E quando vai falar sobre isso, no texto de Ezequiel, capítulo 32, versículo 19, Ezequiel vai dizer assim, através de Ezequiel: a quem tu sobrepujas em beleza, desce, deita-te com os incircuncisos entre os transpassados, a espada caiu, arrastai-o, do fundo do Sheol lhe dirão os guerreiros valorosos, seus aliados, já desceram e já dormem. Está escrito, já dormem. Então, não defendendo que não há estado intermediário. Agora, do pensamento judaico, por quê? Porque no livro de Enoque, principalmente, capítulo número 22, versículo 1 14, que é um livro que é citado em Judas, falou um livro apócrifo, né? Mas é citado em Judas, reforçando até aquela questão dos anjos que havíamos acabado de falar, fala que Enoque, diz assim que Enoque foi levado a um lugar com 4 cantos, onde as almas dos falecidos aguardavam o juízo. Os justos eram separados em 3 categorias de pecadores, por uma fonte de água e luz, a saber, aqueles que haviam passado pelo juiz ainda em vida, que foram para um lugar bom, aqueles que tinham acusações pendentes a respeito da sua morte e aqueles que haviam colaborado com os transgressores da lei. E no livro de 1 Enoque diz que 103 diz assim: adverte os ricos, os pecadores que não receberam seu castigo em vida, que eles experimentarão o mal, a tribulação, as trevas e as chamas ardentes do Sheol. Aos justos que foram afligidos em vida é dito que não dê muita atenção à sua situação atual, mas à sua esperança, pois as janelas do céu lhes serão abertas. Isso está um escrito de Enoque, que é um empréstimo que acredito muito, que tem muito a ver com o que se acredita hoje, para defender essas questões, entendeu? É o pensamento judaico daquela época. Zeca, posso fazer um complemento? Claro. Ainda é o seguinte, nós temos que lembrar, por exemplo, o apóstolo Paulo, nas suas cartas, em alguns momentos ele cita, por exemplo, filósofos estoicos. Exatamente. Certo? Mas não quer dizer que ele concorda com os estoicos. Certo? Então, o fato de Judas citar Enoque, ou pseudo-Enoque, né, vamos chamar assim, não quer dizer que Judas concordasse com tudo que estava ali. Talvez Judas usa pelo empréstimo, saber que aquilo era uma crença. Exatamente. Então, ele usa aquilo para explicar um conceito. E o conceito ali de Judas, claro, é julgamento. É que Deus vai julgar as pessoas, que Deus vai punir as pessoas, punir os impenitentes e salvar aqueles que se entregaram a Cristo verdadeiramente. Então, o fato de Paulo, Judas, qualquer outro autor bíblico citar, não quer dizer que ele necessariamente concorda com tudo que ele colocou ali. Sim, muito pelo contrário, demonstra o conhecimento desses autores bíblicos, né? A capacidade que eles tinham. Paulo, acho que é o exemplo mais emblemático disso. Amigos, antes até de colocar as participações aí dos nossos telespectadores dando opinião, eu queria que os irmãos me ajudassem aqui com uma questão, porque pelo que eu entendi, os dois definem essa mesma linha, de que a morte é aquela pausa, todos dormem e vão só ressuscitar na segunda vinda, né? Vão ressurgir na segunda vinda. Mas não só essa parábola do Lázaro, mas Jesus mesmo fala que eles erravam porque para onde iam não se davam em casamento. O pastor Evandro até citou aqui os anjos, né? Fala-se muito do seio de Abraão também. Como é que a gente explica essa questão? Já que, pelo que eu entendi, ambos estão defendendo que a morte é essa pausa, vamos dizer assim. Então, nós temos... No mundo moderno hoje, nós tornamos muitas coisas que são, assim, como é que eu posso dizer? Expressões literárias do judaísmo e queremos empregar isso com o entendimento que nós temos hoje dela. Mas essa figura de linguagem nem sempre significa aquilo que nós queremos que ela signifique
hoje. Sim. Então, por exemplo, o seio de Abraão. O que é o seio de Abraão? O seio de Abraão é simplesmente, nesse contexto, a sepultura. O seio de Abraão, para onde todos vão. Inclusive, se você for na região de Macpela, lá onde foi sepultada Sara, ali é conhecido como o grande seio de Abraão. Então, quando fala de seio de Abraão naquele contexto, o seio de Abraão, num contexto mais amplo, é para onde vão todos os mortos. Independente de ser salvo ou perdido, todo mundo vai para o seio de Abraão. A terra é o seio de Abraão. Certo? E aí nós hoje queremos dizer que o seio de Abraão é a glória. É onde está lá, por causa de quê? Da parábola que mal interpretada. A parábola mal interpretada gerou esse pressuposto de que o seio de Abraão agora é o lugar onde estão os salvos. Quando tem o nosso diretor da escola lá, o professor Gui, ele gosta muito de debater esse assunto e sempre pergunta para as pessoas o seguinte: quem morre vai para onde quando morre? Aí, se foi bonzinho, vai para o céu. Se foi ruinzinho, vai para o inferno. Aí alguns falam assim, ó, se foi bonzinho, vai para o seio de Abraão. Né? Aí ele pergunta, e onde é que é o seio de Abraão? Aí a pessoa tem dificuldade de explicar o que é seio de Abraão. As pessoas não sabem explicar o que é seio de Abraão. Então nós temos que tomar cuidado com esses empréstimos que nós fazemos das figuras de linguagem bíblica e querer que elas signifiquem para nós hoje o que se adequa ao nosso pensamento. Sim. Isso é um perigo e eu diria que isso é quase um crime, a exegese e as regras de hermenêutica, isso é uma lástima. Pastor Evandro, eu vou pedir para o irmão comentar. O pastor Evandro colocou aqui muito bem, mas assim, parece que o pensamento majoritário não vai nessa linha, mas vai na crença de que o seio de Abraão é o céu. Inclusive, quando dá a oportunidade da morte de irmãos, de crentes, é dito isso. Já está cantando louvores. Já né? está. Exatamente. Assim, é o que o pessoal acredita. É um erro isso, pastor Evandro? Na realidade, quando nós pensamos a respeito disso, na cultura, através da cultura greco-romana, né, vai falar sobre, principalmente Platão, em A República, fala de um soldado chamado Hera, que foi morto, depois de 12 dias, tornou a viver, dizendo que havia de volta à vida para falar às pessoas sobre o mundo do além. Inclusive, acredita-se que até hoje, depois de Cristo, depois de Jesus, continuou-se até os apóstolos a pregar até hoje o ministério para a salvação. Chega até beirar a questão do absurdo. Até porque na cultura, emprestado, como muito bem falou o pastor Vânio, Plutarco, em A Divina Vingança, fala dessa ideia da cultura grega, a cultura filosófica, vem trazendo essa questão e dizem que os mortos que foram condenados, eles eram castigados com seus corpos, enviando as suas almas para terem corpos de jumentos no período de 250 mil anos. Olha só até que ponto chegou o absurdo, eles acreditavam. Então, acabavam acreditando que ele se transformava em jumento. Né? E tem até algumas linhas judaicas, que é Gigum, que é o retorno à vida, que é a vida após a morte, que é um pensamento judaico, que tem várias linhas judaicas, que até acreditam num retorno, que alguns voltam como pedra, outros voltam como uma barata, e voltam nesse sentido, o que eu não acredito. Né? Então, é muita questão de imaginação demais, para a gente começar a acreditar nessas ilusões. Né? Ô, Zeca, só um comentário, claro, permite? Pastor, claro. Nesse contexto, sendo que o pastor está citando, então, se, né, nesse entendimento de algumas linhas judaicas que pensam assim, como ele colocou, nós não vemos nisso aí um paralelo, por exemplo, com o espiritismo, muito claramente? Exatamente. Era essa, inclusive, a minha pergunta. Muito claramente. Agora, então, nós, como cristãos, temos que ficar atentos que se o que nós estamos defendendo estar, entre aspas, na Bíblia, não é, na verdade, ajustes. Lembra que eu falei no começo? O grande conflito, o diabo distorcendo a palavra para enganar o povo de Deus. Se nós não ficarmos muito atentos com relação a isso, eu vou acreditar em qualquer coisa. Porque no judaísmo diz tal coisa. Exatamente. Porque os cristãos... Mas, peraí, quem falou que toda a ala do cristianismo concordava com tudo? Quantos embates teológicos dentro do cristianismo não existiu? Né? Então, nós precisamos ser muito ponderados com relação a isso para não fazermos afirmações incorretas. Sim, a minha pergunta era nesse sentido, porque a própria experiência do povo judeu, ela gira muito, e uma delas é emblemática, que é de Saul, querendo ouvir Samuel... Da feiticeira, né? Depois da morte. Mesmo Deus falando para não fazer, para não ter, o povo trabalhava com isso. Já queria essa ligação entre a terra, né, e o inferno ou o céu. Isso é tão interessante, Zeca, porque olha só, quando você lê esse texto aí,
que você citou agora, da pitonisa lá que Saul consultou, fica claro que essa era uma prática dos povos pagãos, Sim, certo? exatamente. Povos pagãos. E Deus deixa claro que ele não quer que o povo pratique aquilo. E aí, Saul, teimoso e tal, foi lá e consultou os mortos, né? Por que Deus não queria que consultasse os mortos? E Deus manda apedrejar quem tivesse essa prática, né? Quem consultar os mortos, seja apedrejado. Quem for necromante, seja apedrejado. Ele manda matar essas pessoas. Por quê? Quem eles estariam invocando quando eles fossem, então, invocar um morto? Eles estariam invocando o próprio demônio. Então, quando você lê o texto de Samuel, diz assim, ó, que quando Samuel supostamente apareceu, o texto é muito claro, diz assim, ó, entendendo Saul que era Samuel. Sim. O texto não diz que era Samuel, o texto diz que Saul entendeu que fosse Samuel. E ainda Samuel vem ainda e dá uma mensagem para Saul que é para arrebentar com ele. Será que se fosse mesmo a mensagem de Deus, alguém de Deus, ia acabar com Saul como acabou naquele dia ali? Não, pelo contrário, ia falar, arrepende do seu pecado, muda de vida, né? O Senhor tem planos para você. Isso não acontece. O diabo aparece ali na figura de alguém, aparecendo ser Saul, e destrói com Saul, Samuel, né? E destrói com Saul na tentativa de fato de levar Saul à perdição, como de fato conseguiu. E a analogia que eu ia fazer, pastor Evandro, vou pedir para o irmão comentar também, é exatamente nesse sentido que parece que essa conversa, o pastor Evandro falou aqui de ideias espíritas mais modernas, mas isso já é mais antigo. Os povos antigos já tinham esses interesses pelos mortos. Os egípcios, o livro dos mortos, os egípcios. Sim, eles já trabalhavam com isso. Me parece que é algo que permeou o pensamento, eu estou falando cristão agora, mas judaico principalmente. Então, o judaísmo ele andava ali, ó, passava aqui, passava para lá. Ele, propriamente, como o pastor Vandes falou, ele não defendia aquilo que a Bíblia mesmo ensina. Até porque, até existe a exegese, né, como se interpreta o texto, até no texto judaico, da cultura judaica, existem 4 níveis de interpretação, até hoje é assim. A Peshat, que é literal, a Remes, né? A terceira é a Drash, e o último é a Sod, que eles acreditam que é a revelação. Que eles, até hoje, de um tempo para cá, começou-se a uma ideia muito de falar sobre Kabbalah, né? Tinha, inclusive, até alguns se dizem cristão no meio, acreditando, né, na questão da energia. Então, nós temos que tomar muito, 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 muito cuidado, porque até existem os judeus ortodoxos, existem várias linhas. Hoje, a internet hoje é um perigo, que às vezes que você está bebendo a internet, o cara vai lá e fala o que ele, sem causa de conhecimento, ou que alguém colocou os grupos de WhatsApp e assim por diante, e falar daquilo do fundamento que não acontece e não sabe. Então, é uma dificuldade muito grande, principalmente hoje, porque há muita falácia, mas de verdade hoje você não vê. Então, eu prefiro ficar ainda, né, com um texto bíblico fundamentado, que vai trazer uma base de conhecimento, e hoje nunca se teve tanta oportunidade de conhecimento como se tem hoje. Era diferente de 20 anos atrás, onde tinha que estudar 10, 20 livros para você chegar. E hoje, com tantas informações, diz até o Talmud que a maior pobreza do mundo é você não ter da'at. Da'at, no hebraico, é entendimento. Então, a maior pobreza do mundo hoje é a falta de conhecimento. Por isso que o Zé vai falar, conheçamos e prossigamos em conhecer. Né? O meu povo morreu porque lhe faltou o conhecimento. Exatamente, o conhecimento da palavra de Deus. Pastor Vandes, vou pedir para o irmão comentar rapidinho, aí eu vou colocar no ar as enquetes aí para a gente. Os comentários, desculpa. O irmão acredita que esse, às vezes, suposto diálogo mais inclusivo que a fé cristã quer fazer acaba por atrapalhar isso? Às vezes, umas questões mais ecumênicas. Então, assim, não vamos deixar ninguém de fora, vamos ver aqui. Não, talvez tenha essa ideia. Essa coisa do pensamento ser mais inclusivo é um problema? É um problema, sim, mas eu diria que é um problema em determinadas culturas, talvez não em outras. Por exemplo, eu estava falando com um pastor agora há pouco. Eu morei na África. Então, lá na África, você tem o adventista, você tem o católico, você tem o testemunho de Jeová, você tem todo mundo lá. E como adventista,
eu vou falar isso como adventista agora, nós, infelizmente, ou felizmente, não sei como é que eu digo isso, mas nós temos o hábito de pescar no aquário alheio, né? Então, eu vou lá e vou doutrinar o assembleano, eu vou doutrinar o batista dentro daquilo que eu acredito, entendendo que o batista não tem, por exemplo, toda a revelação, todo o conhecimento bíblico. Isso é uma prática comum no adventismo, no Brasil principalmente, certo? Quando nós vamos para outros países, como foi o caso da África, você encontra lá o quê? Pessoas que estão entregues ao animismo, que é, arredondando assim, é satanismo puro. E você tem lá o adventista, o batista, o católico. E eles têm divergências teológicas? Tem. Se eu ficar discutindo teologicamente com o católico, com o batista, com o testemunho de Jeová, o que acontece com aquele que não conhece nada? Ele nunca vai ouvir nada, porque em vez de eu pregar, eu estou batendo boca com o outro aqui. Tá. Certo? Então, nesse contexto, eu diria, se responder a sua pergunta, em algumas culturas eu diria que isso é problemático sim. No nosso caso aqui no Brasil, principalmente, que nós temos acesso a muita informação, temos muito conhecimento, nós temos que ser seletivos. E é óbvio, como a revelação é progressiva, à medida que você vai avançando no conhecimento da palavra de Deus, você vai se aproximando daquele grupo religioso que melhor, vou dizer assim, que melhor representa o seu entendimento do que você aprendeu na palavra de Deus, né? Eu sou adventista do sétimo dia porque eu entendo que a igreja adventista do sétimo dia prega uma mensagem que é mais condizente, mais coerente com o texto bíblico como um todo. Esse é o meu posicionamento. Mas isso tem também implicações, por quê? Porque se eu também falar, não, o importante é só estudar a Bíblia, só louvar a Jesus todo mundo. Vamos fazer aqui uma reunião e louvar a Jesus. E as verdades bíblicas vão para onde? Então, por exemplo, mesmo lá na África, em que tem esse contexto que eu citei agora, de ecumenismo, de sincretismo entre os cristãos, vai chegar uma hora que eu vou ter que fazer um corte. Tá. Vai chegar uma hora que eu vou ter que fazer um corte. Por exemplo, algumas linhas evangélicas lá na Guiné-Bissau admitem que um convertido ao cristianismo que era do animismo, por exemplo, permaneça com o seu cordão, o cordão de Satanás. Porque, para nós não vale nada, mas para ele vale muita coisa. Ele não tirou porque ele tem medo de tirar, o diabo matar ele. Sim. Então, algumas correntes religiosas falam para não tem problema tirar. Algumas outras, como nós, definem, não, tem que tirar, você tem que romper totalmente com o Satanás. Então, você vê que chega uma hora que você tem que fazer um corte. Tem que dar esse corte aí, muito bom. Vamos colocar aí na tela alguns comentários. Vou começar com os dois primeiros, tá bom, Ronaldo? O primeiro deles é do Adriano Palomares. Já vai aparecer aí para você. E o Adriano, ele fala o seguinte: a Bíblia ensina ser fiel até a morte. Até indica o limite possível de ser fiel. Ou seja, depois da morte não dá para ser fiel mais. Outro comentário, na sequência, é do Ricardo Andrade. E o Ricardo diz o seguinte: Jesus teria ido ao inferno fazer o quê? Se não pregar para resgatar almas que foram condenadas. Volta aqui para a gente, porque daí esse eu quero comentar, esse eu quero falar. Tá aqui, ó. Vocês estavam dizendo que só eu que era do contra, mas o Ricardo comentou aqui. O que Jesus foi fazer lá se não resgatar essas almas, pastor Evandro? O que ele foi fazer lá? Mais uma vez reiterando, depois, Hebreus 9, depois da morte segue-se o juízo. Eles dormem. Não há um espaço para a segunda vez, de jeito nenhum. O que ele foi fazer lá, pastor? Já é indagação aqui, ó. Como é que é o nome do amigo aí? O Ricardo. Ricardo, para minha concepção, ele nem foi lá. Nem foi lá. Ele nem foi, nem chegou lá. Então, não consigo responder a sua pergunta, porque para mim ele não foi lá. Muito bom. Vamos colocar mais dois comentários aí, por favor. Agora do André Luiz, e ele fala o seguinte: na grande tribulação haverá uma oportunidade de salvação, não pela graça, mas através da morte. Eu não entendi direito, Luiz. Eu sei que alguns entendem que nesse arrebatamento da igreja, os que ficarem aqui, que vão na tribulação, ainda existirá essa chance, mas eles não passaram pela morte, né? Ele fez uma junção aqui que serão salvos através da morte, aí eu não entendi. Você também conhece? Não entendi, não. Não, eu conheço a linha dispensacionalista, né, que ensina isso, né, mas eu não entendi também a pergunta dele. Mas, de qualquer maneira, eu discordo também da linha dispensacionalista. Tá. Eu não acredito que vai ter uma segunda oportunidade, nem vivo, nem morto. Tá. Nem na grande tribulação também, não? Não acredito. Caramba, muito bom. Depois dá pra gente até pensar outro debate aí. E aí, pastor, como é que funciona? Vai ter a chance aí depois, como ele citou mesmo, mas vai ser algo através da morte? Essa junção dele que eu não entendi. Seguindo a mesma linha de raciocínio, eu também não acredito nessa possibilidade de jeito nenhum. Tá. Não acredito nisso. Nem na tribulação. Depois não, do arrebatamento, não? Não.
Quem foi, Não. quem ficou, já era. Ô, Zeca, temos que lembrar que a Bíblia apresenta a volta de Jesus como um evento universal. Exato. Sim, Certo? sim. Então, eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. A linha dispensacionalista divide a volta de Jesus nessas etapas, né? O arrebatamento da igreja e depois uma segunda chamada ali para buscar os outros, né? Então, nós acreditamos que isso não vai acontecer. Nós acreditamos que a vinda de Jesus acontece numa única etapa. E aí a segunda ou a terceira vinda é aquela que ele vem para instaurar o reino definitivamente, mas aí já é para dar fim a todo mundo. Nós entendemos que durante o milênio, por exemplo, a terra fica vazia e Satanás fica preso numa cadeia de circunstâncias durante 1000 anos aqui na terra vazia, deserta, e os salvos com Cristo no céu durante 1000 anos. E depois voltamos todos com a Nova Jerusalém e aí o reino de Cristo instalado aqui na terra. Então não vejo espaço para ter uma segunda oportunidade aí em lugar nenhum. Meus irmãos dispensacionalistas, eu tentei defender, tentei ajudar, mas depois eu vou trazer um de vocês aqui para falar também, para poder me ajudar nessa. Inclusive o pessoal fica me criticando, falando que eu sou calvinista, milenista. Lá, tá vendo aí, ó? Tô defendendo aí o pessoal. Último comentário na tela do Cândido Daniel. Eu desejo que exista, mas a Bíblia diz que não. Quem crer será salvo, quem não crer condenado. Pastor Evandro, tem muito disso? Pode ser um desejo do nosso coração que tenha mais chance. Mas a Bíblia não ensina mesmo, não. Não, exatamente. Não podemos usar textos isolados, né? Para defender uma ideia, né? Sim, sem dúvida. Muito difícil. Pastor Vanos, tem um pouco disso mesmo? Da gente até quer que a coisa aconteça, mas não é aquilo que a Bíblia fala. Tem muita coisa que é assim, né, Zé? Infelizmente, Zé, que a gente tem esse hábito, né? A gente quer muitas vezes, e aí eu apelo a você que está assistindo, a gente não tem que buscar na Bíblia aquilo que nós queremos ouvir dela. Nós temos que buscar na Bíblia o que ela tem a dizer de fato. Certo. E muitas vezes nós queremos da Bíblia apenas aquilo que é interessante para nós, aquilo que eu concordo, né? E, infelizmente, o que Deus está, entre aspas, pouco preocupado é que a gente concorde. Sim. Ele quer apresentar a verdade, né? E a gente aceite. Eu queria ler aqui o texto... Pastor, eu vou pedir bem rapidinho, então. Não, deixa. Pode deixar? Pode deixar. Então tá é o texto bom. que eu ia ler de Coríntios que fala que o tempo da oportunidade é agora. É porque o nosso tempo, infelizmente, acabou e eu quero agradecer aos irmãos, mas antes eu quero colocar no ar o resultado da nossa enquete. A Bíblia ensina que haverá uma segunda chance de salvação após a morte? Sim, responderam 12% e não 88%, o que mostra uma parcela considerável de pessoas que acreditam nessa segunda chance. Pastor Evandro Luiz Maurício, obrigado, viu, pelo carinho, por aceitar o nosso convite. Foi uma alegria recebê-lo, pastor. Eu agradeço essa oportunidade. Queria mandar um grande abraço para Marcileia, para os meus filhos Lucas, Helena, Leonardo e Beatriz. Um grande abraço a todos e também para a Thaís, que é a reitora da faculdade Unifavene, e também o Anderson, onde nós estamos lá. Muito bom, pastor Evandro dando vazão ao multiplicai-vos e encher a terra. Muito bom. É a grande multidão. Não é? A grande multidão. Pastor Evandro, obrigado também pelo carinho. Foi uma alegria receber o amigo aqui. Igualmente, Zé, que eu agradeço o pastor Evandro também por estar conosco aqui. Amém. Quero mandar também um abraço, não posso deixar, né? Mandar um abraço à minha esposa, Elizabeth, para os meus filhos, a Esther, o Matheus e a Manuela, que ontem completou 1 ano. Eita, que beleza, está numa fase ótima. E eu quero agradecer também a você que nos assistiu, que nos acompanhou, que deu o carinho da sua audiência. Amanhã estaremos de volta com mais uma edição do programa Vejam Só, a partir das 23h35. Um forte abraço e até lá.